Hoje eu vou te ensinar 18 frases que são muito comuns no dia a dia para você falar inglês de uma forma mais natural e são frases que muita gente não conhece, mas você com certeza já ouviu ou vai ouvir em algum momento. Então, vamos lá! Olha só, no final do mês a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online passo a passo que começa do zero e vai até assuntos avançados. Se você quer saber mais sobre o nosso curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar no grupo e aguardar que em breve eu vou passar mais informações lá pelo grupo. E aí quem estiver no grupo também vai ter acesso a um link especial com desconto para fazer a inscrição. Então te vejo lá no grupo. Bom, então vamos lá. Primeira frase. Do you happen to know? Você já ouviu essa frase? Do you happen to know? Quando que você pode utilizar? Bom, essa frase é o que a gente falaria em português, você por acaso sabe? Então eles usam o verbo happen nessa frase, nesse sentido. Aqui ele não está sendo usado como acontecer, que é o significado normal dele. Então é uma forma de perguntar se por acaso você tem essa informação. Então eu poderia te perguntar, do you happen to know if the meeting will be tomorrow? Do you happen to know if the meeting will be tomorrow? Você por acaso sabe se a reunião vai ser amanhã? E dá para usar também com outros verbos além do know. Então você poderia dizer, por exemplo, do you happen to have a picture of your family? Do you happen to have a picture of your family? Você por acaso tem aí uma foto da sua família? Então ao invés de do you happen to know, dá para você trocar o to know por um outro verbo, igual esse exemplo eu falei, to have. Uma outra frase super simples que se torna muito útil no dia a dia é assim. A gente está conversando sobre algum assunto e de repente a gente foi distraído por alguma outra situação e aí eu esqueci onde eu estava, né? O que eu estava explicando, o que eu estava falando. Então em português a gente vai falar onde a gente estava para saber em que ponto eu parei aí da minha conversa. Em inglês você pode usar a mesma frase. Aí fica where were we? Where were we? Onde nós estávamos? Então nesse caso se refere a em que ponto da conversa a gente estava. Where were we? Muita gente se enrola na hora de falar o where e o were, porque as pronúncias são muito parecidas, mas não é difícil não, é só você falar devagar primeiro, depois você vai treinando um pouquinho mais rápido. Inclusive eu vou ensinar um truque rápido para vocês, caso você tenha dificuldade em falar certas frases, é você treinar assim, ó, de trás para frente, uma palavra por vez. Então você repetiria assim, we, aí você repete, were we, repete, where were we? Então, por algum motivo, fica mais fácil de lembrar e de falar quando você treina de trás para frente as palavras. Uma outra muito legal é a frase I was wondering. I was wondering. Então, essa frase você pode usar, por exemplo, para pedir um favor para alguém, de uma forma bem educada, bem indireta. Principalmente se você está um pouco sem jeito de pedir aquilo para a pessoa. Então é como se a gente falasse em português, eu queria saber, eu estava pensando se você não poderia fazer isso para mim. Então eu poderia dizer assim, I was wondering if you could help me with my project. I was wondering if you could help me with my project. Eu queria saber, eu estava pensando se você poderia me ajudar com o meu projeto. Então é um jeito bem legal de você pedir um favor para alguém. Outra que a gente usa muito é It doesn't matter. It doesn't matter. Que significa tanto faz, né? Pode ser qualquer opção aí que você mencionou. Você já deve ter ouvido essa frase como não importa, né? O sentido é esse, não importa, tanto faz. It doesn't matter. Então eu poderia falar para você I'm going to order pizza. Would you like pepperoni or cheese? Aí você responde, It doesn't matter. Então eu falei que eu vou pedir pizza. I'm going to order pizza. E aí eu perguntei, Would you like pepperoni or cheese? Você gostaria de pepperoni ou de queijo? E aí você respondeu, It doesn't matter. Tanto faz. Para você pode ser qualquer uma que você vai comer mesmo. Agora, às vezes você está explicando alguma coisa para a pessoa e aí você quer saber se a pessoa está entendendo, está acompanhando o seu raciocínio. Então a gente pode usar uma frase assim, You know what I mean? You know what I mean? Você sabe o que eu quero dizer? Entende o que eu quero dizer? Você está me entendendo? A frase deveria ser, Do you know what I mean? Você sabe o que eu quero dizer, você está entendendo o que eu quero dizer. Só que na fala rápida eles vão omitir o do, desse do you. Então você vai ouvir na maioria das vezes as pessoas falando You know what I mean? You know what I mean? Agora, vamos supor que você está fazendo um bom trabalho no que você está fazendo aí e eu quero te incentivar que você continue assim, né? Continua assim, não para não que está indo muito bem. O
O que eu poderia falar em inglês? Tem 1 milhão de coisas que a gente poderia falar. Uma frase que é legal é keep it up. Keep it up. Né? Continue assim, continue o que você está fazendo, está indo muito bem. Então, uma frase super simples e bastante útil aí nesse tipo de situação. Keep it up. Você está assistindo às aulas, anotando tudo no seu caderno, treinando bastante? Oh, good. Keep it up. You will soon be fluent. Keep it up. You will soon be fluent. Continue assim, logo você vai ser fluente. Tem uma outra frase que é usada para você perguntar se a pessoa está entendendo o que você está explicando. Por exemplo, poderia ser para um grupo de pessoas, né? Então eu estou dando uma aula aqui e aí eu pergunto: Are we on the same page? Are we on the same page? Literalmente nós estamos na mesma página? Ou seja, você está entendendo o que eu estou falando, o que eu estou explicando? Porque é muito importante que você aprenda essas frases, porque muitas vezes se você traduz ao pé da letra, às vezes não dá para entender, né? Porque você não sabe exatamente como eles usam a frase. Você tem que entender que não basta traduzir as palavras, você precisa saber como aquela frase é usada, o que ela realmente significa, o que as pessoas querem dizer quando elas falam aquela frase. Agora, uma frase que você pode usar, caso você tenha cometido um erro, se enganou com alguma coisa, fez besteira, tem várias coisas que você poderia dizer. Uma delas é você chegar para a pessoa e falar: Oh, I screwed up, I'm sorry. I screwed up. I screwed up significa, eu fiz confusão, foi erro meu. Geralmente as pessoas vão falar I screwed up, I'm sorry. Ou sorry, I screwed up. Então é uma forma de você dizer que o erro foi seu, que você que fez besteira, você que se enganou, você que se confundiu com alguma coisa. Próxima frase é quando você precisa interromper alguém para falar alguma coisa. Você pode estar numa aula, né, quer interromper o professor ali ou pedir para falar alguma coisa, numa reunião, numa chamada online aí, que a gente está fazendo muito. Então você pode virar para a pessoa e falar: Excuse me, may I have a word? Excuse me, may I have a word? Excuse me, com licença. May I have a word? Eu posso ter uma palavra? Então significa que você quer falar alguma coisa. Eu posso dar uma opinião? Posso falar uma coisinha? A gente falaria isso em português. Então em inglês você pode usar essa frase. May I have a word? Significa que você quer falar alguma coisa rapidinho ali, mesmo sabendo que você está interrompendo, mas não vai ser muito longo. Tem uma outra frase que é I'd better be going. I'd better be going. Às vezes as pessoas falam rápido e você só ouve I better be going. I better be going. A frase completa seria I had better be going. Então, essa frase é para você dizer que você precisa ir embora, tá? Que já está na hora de você ir embora, tá ficando tarde, você tem um compromisso ali em seguida, então é melhor você já ir andando, porque senão você vai se atrasar ou vai ter algum problema. Essa parte do I had better é como se você falasse é melhor eu fazer tal coisa. Dá para usar em outras situações, você poderia dizer I had better stop eating sugar. I had better stop eating sugar. É melhor eu parar de consumir açúcar. Então é só você falar o I had better e continuar a frase, né, o próximo verbo. Geralmente eles vão abreviar I'd better, às vezes eles nem falam o had, então fala só I better. Mas saiba que a frase correta é I had better. Se você não entendeu alguma coisa que a pessoa te explicou, aí você pode dizer Sorry, I didn't catch that. I didn't catch that. Como se fosse, eu não peguei isso, né? No sentido figurado, quer dizer, você não entendeu o que a pessoa falou, o que a pessoa explicou. Sorry, I didn't catch that. Agora, vamos supor que eu pergunto para você, Are you going to the party with me? Are you going to the party with me? Você vai na festa comigo? Aí você pode responder, Absolutely. Absolutely. Então, essa palavra absolutely, literalmente, significa absolutamente. Aí você vai falar, nossa, mas quando que eu usaria isso? Eles usam essa palavra para dizer com certeza. Então, é uma outra forma de você dizer com certeza. Você pode falar sure, of course, tem várias e uma delas é absolutely. Então, você sempre vai usar para confirmar que você vai fazer aquilo, que você concorda. Então, é sempre uma resposta positiva. Também tem a frase sorry to bother you. Sorry to bother you. Que é desculpe incomodar, desculpe incomodá-lo. Então é uma frase que você usa para interromper alguém também, uma frase bastante útil. Numa conversa, talvez você não concorde com o que a outra pessoa está falando. Então nesse caso, eu poderia usar a seguinte frase: I see your point, but... Então esse I see your point
significa que eu entendo o seu ponto de vista, né? Eu estou te entendendo, mas aí você fala por que você não concorda, que parte que você não concorda. Então é um jeito educado de você discordar da pessoa sem ser agressivo. Bom, hoje em dia cada vez mais as pessoas mandam mensagens, né? Então vamos supor que a gente estava conversando aqui e aí eu quero falar assim, ó, depois eu te mando uma mensagem, te mando um WhatsApp, como a gente diz aqui, né? Como é que você falaria isso em inglês? Então, em inglês você vai falar I'll text you. I'll text you. Porque eles usam a palavra text, que é texto, como verbo também, né? Que seria equivalente a mandar uma mensagem de texto. Então, se você quer falar que você vai mandar mensagem para a pessoa, passando alguma informação ou, enfim, qualquer outra coisa, você pode usar então dessa forma, I'll text you. Principalmente numa primeira conversa com a pessoa, é comum a gente perguntar o que a pessoa faz profissionalmente, né? Como é que ela vive, o que ela faz para ganhar dinheiro. Então tem uma frase muito simples para você perguntar isso, que é What do you do? What do you do? Né? O que você faz? As pessoas já entendem que você está querendo saber o que ela faz profissionalmente. Se você quiser, dá para complementar usando What do you do for a living? What do you do for a living? O que você faz para viver. Normalmente, quando eles falam essa frase, eles falam rápido, então eles emendam aí algumas coisas. Então você vai ouvir normalmente a pessoa perguntando What do you do? What do you do? Ou What do you do for a living? What do you do for a living? Então esse What do you, você vai ouvir como What do you? What do you? What do you do for a living? I'm an English teacher, I have a YouTube channel. Agora, você poderia ouvir uma frase assim, ó, You sold me. You sold me. O que significa isso, né? Você me vendeu? Como assim? Bom, essa frase eles vão usar quando você quer dizer que a pessoa te convenceu. Se eu estou tentando te convencer de alguma coisa e eu consegui, né, você aceitou, então você pode dizer, ok, you sold me. Que a ideia é como se eu estivesse tentando te vender alguma coisa e no final você acaba comprando, né? Então é como se você falasse, beleza, você me vendeu aí o produto. Então, no sentido figurado, a pessoa te convenceu daquilo que ela estava falando. Ok, you sold me. Bom, tem mais uma, na verdade mais duas, que é quando a gente recebe um presente. Duas coisas que você pode falar se você receber um presente. Mas olha só, não esquece de deixar seu like aí pra gente e se você ainda não está inscrito no canal, não perca mais nenhuma aula. Se inscreve aí, só clicar no botãozinho inscrever-se e clicar lá no sininho também para você ser avisado quando a gente postar um novo vídeo. Tem vídeo novo toda quarta e sexta e às vezes na segunda-feira também. Bom, vamos supor que eu te dei um presente. O que você pode responder? Você pode simplesmente agradecer, claro, né? Thank you. Mas você vai ouvir também duas frases que são assim. Se você ficou muito surpreso de ganhar alguma coisa porque a pessoa sabia que você queria aquilo, né? Você ganhou alguma coisa que você realmente queria, você poderia dizer, né? As pessoas vão dizer, How did you know? Né? Você agradece, Oh, thank you. How did you know? How did you know? Que significa, como você sabia, tá? How did you know? Então, é uma frase comum de você ouvir quando as pessoas recebem um presente e ficam surpresas porque era exatamente uma coisa que elas queriam, tá? Oh, how did you know? Como você sabia que eu queria isso? E também muitas vezes a pessoa fica surpresa e fala para você assim, nossa, não precisava, né? Você tá, claro que precisava, né? Você queria o presente, mas enfim, você fala por educação, não precisava. Como é que você falaria isso em inglês? Bom, você não vai usar o verbo need. Em inglês eles sempre falam assim, you shouldn't have. You shouldn't have. A ideia é assim, você não deveria ter se incomodado, você não deveria ter comprado presente para mim, mas eles só falam esse comecinho, you shouldn't have, que seria equivalente a gente falar em português, não precisava, mas sempre que a gente fala isso, precisava sim. Beleza, galera? Então é isso. E depois me diz aí nos comentários quantas dessas frases você já sabia, quantas foram novidade para você. E a gente se vê na próxima. See you next time.